Oi, turma de Portugal, tudo bem com vocês? Então, eu vou mandar essa mensagem agora por um link de YouTube. Creio que seja melhor para vocês poderem assistir. Eu quero incentivar vocês a assistirem essa mensagem juntos, né? Numa sala, na televisão. Se é que a sua televisão é uma Smart TV, que você possa acessar a internet. Então assiste por ali e no final, então, nós vamos ver como nós vamos ministrar a ceia, tá bom? Eu quero ministrar uma palavra que mexeu comigo essa semana e é inspirada por uma mensagem, pequena mensagem que eu vi do pastor Luciano Subirá. E não é uma cópia daquilo que ele falou, porém eu fui, como eu falei, inspirado por ela. Então, eu quero orar nesse momento para que o Espírito Santo possa falar conosco em nome de Jesus, tá bom? Deus, nós estamos aqui na tua presença e eu te peço que através do teu Espírito nós podemos captar aquilo, o princípio espiritual que vai ser transmitido, Senhor, para que isso possa gerar vida nas nossas vidas. Senhor, eu te peço revelação, uma intervenção sua na nossa compreensão, no nosso entendimento, para que nós possamos entender, absorver aquilo que vai ser falado. Nós contamos contigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queridos, eu quero começar falando de uma característica do nosso Deus. O nosso Deus, ele é constante. Isso é muito importante, né? No Senhor não há mudança, ele permanece sempre o mesmo. Ele não, você não precisa levantar de manhã preocupado. Será que Deus está bem, dormiu bem? Ele está se agradável? Hoje pegou um dia ruim? Não, graças a Deus, o nosso Deus, ele é constante, ele permanece sempre o mesmo para todos os séculos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, lá diz o seguinte: Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Graças a Deus por isso. Isso tem importantes implicações na nossa vida. Você vai ver a gente desenvolvendo aí a mensagem. Estou olhando assim para os lados porque estou na frente do computador com os meus monitores e preciso ler, né, os textos, tá bom? Então, nosso Deus, ele é uma rocha, né, uma torre forte e essa rocha ela nunca muda, né? Passam os séculos, passam as circunstâncias, mas nosso Deus, ele permanece o mesmo. Graças a Deus, as suas promessas, as suas palavras, o seu caráter, o seu ser são constantes e ele permanece o mesmo para todo sempre. Principalmente em tempos como agora, é bom a gente se lembrar disso, porque estamos vivendo num tempo de muitas incertezas, não é verdade? A gente não sabe o que vai ser, na verdade, né? O que a gente não podia imaginar 30 dias atrás, agora está acontecendo. E não só o que era, mas a gente também não sabe o que vai ser. Por exemplo, a minha esposa e os meus filhos eram para estar no Brasil. A passagem, eles iriam partir na quinta-feira, na quarta-feira passada, no dia 1º. Porém, claro, os voos foram cancelados. Então, graças a Deus, conseguimos remarcar para agora as férias de outubro, né, de outono aqui, setembro, outubro, graças a Deus. Porém, quem pode nos garantir que eles vão poder viajar naquela época? A gente nem sabe do que vai ser amanhã,
Sabia que essa situação, ela me lembrou de um texto da Palavra de Deus em Tiago. Às vezes, quando a gente vivia, né, nossa vida com tanta certeza, olha, tal dia eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, viagem tal, tá? A gente não levava tanto em consideração esses versículos. Mas escuta o que a Bíblia diz ali em Tiago, capítulo 4. Ali diz o seguinte, versículos 13 e 14 e 15. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, é bom a gente se lembrar, né, que de um lado nós temos um Deus eterno e constante, que nunca muda, que sempre é o mesmo, que permanece, não só ele, mas o seu caráter, o seu ser, os seus princípios, e do outro lado nós temos a fragilidade do ser humano, como está sendo mostrado para o mundo inteiro, como um vírus pode trazer um caos completo em tudo aquilo que o ser humano construiu. Que coisa impressionante. Então, vamos nos lembrar disso, que Deus é eterno, é constante, permanece, não muda, sempre é o mesmo. Graças a Deus por isso. Isso é muito bom, não é verdade? Então, baseado nessa constância de Deus, eu quero falar sobre algo muito importante. Na constância de Deus, no seu ser, ele também estabeleceu alguns princípios. O que são princípios? São fundamentos, são coisas fundamentais que Deus estabeleceu na sua palavra. Existem princípios do funcionamento da vida sobre a terra, para os animais, para as plantas, para o ser humano, mas Deus, obviamente, eu quero falar sobre princípios que Deus estabeleceu para nós vivermos aqui na face da terra. Porque eu creio que você, como eu também quero muito, você quer viver uma vida abençoada. E para isso existem princípios da palavra de Deus, do caráter de Deus, estabelecidos por Deus, são como as regras que Deus estabeleceu para, entre aspas, o jogo da vida. E você deve concordar comigo, é muito importante a gente conhecer esses princípios, essas regras, essas leis de Deus, para que a gente possa ter uma vida abençoada. E sabe que é importante também nesta mensagem, esses princípios, eles não dependem das circunstâncias. Eles não dependem das circunstâncias. Em tempos bons, em tempos ruins, em tempos de fartura, em tempos de escassez, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando o sol está brilhando, quando a tempestade está sobre nós, os princípios do Senhor permanecem o mesmo. Então, glória a Deus por isso. Eu quero usar um dos princípios muito claros na palavra de Deus, mas é apenas um, viu? Inclusive, essa mensagem não tem o propósito de te ensinar uma coisa e depois fechar. Não. É mais um empurrão inicial para você avaliar a sua caminhada, a sua vida, ver quais são os princípios que você conhece, você está colocando em prática esses princípios, você quer conhecer mais princípios de Deus e viver através delas para ter uma vida abençoada? Então, essa mensagem é mais assim um empurrão para você avaliar a sua própria vida, ok? Então, eu escolhi um princípio muito claro na palavra para
te mostrar algumas coisas, que esses princípios não dependem das circunstâncias. Chega a ser, às vezes, um pouco escandaloso como Deus mantém o princípio sem olhar as circunstâncias. Você vai entender. O princípio que eu quero colocar em evidência se chama o princípio da semeadura e da colheita. Então, eu quero lhe mostrar um texto que está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Capítulo 17, versículos 8 a 16. E antes de ler isso, eu quero te lembrar, aliás, eu quero te incentivar, te desafiar, você meditar um pouco a respeito dessa situação que nós vamos ler. Às vezes a gente lê as histórias bíblicas, a gente já conhece, já sabe o fim delas, mas eu quero te desafiar você a sentir o drama dessa história que nós vamos ler agora. Então, 1 Reis 17, versículos 8 a 16. Lá diz o seguinte: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e a perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disser. Deixa eu ver, agora faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então, queridos, creio que você conhece essa passagem e eu quero ponderar algumas coisas. Primeiro, na verdade, se trata de um escândalo. Imagina uma coisa dessa acontecendo nos dias de hoje. Quais você acha que seriam as manchetes que iriam sair nos jornais, né? Profeta ou pastor, desculpa a palavra, safado, ou egoísta, ou palavras piores do que essas, pede viúva à beira da morte para dar a última refeição para ele, ou alguma coisa assim. Mas, queridos, eu quero que você preste atenção. Há um princípio da parte de Deus aqui em ação. Qual é o princípio? Só podemos colher algo se nós semeamos algo. Não tem como, tem muita gente no meio evangélico querendo colher sem ter semeado. E isso vai contrário à palavra de Deus, é contra o princípio da semeadura e da colheita. Elias sabia, eu preciso de algo para que o milagre possa acontecer. Por isso ele pediu a semeadura de farinha e de óleo, e que foi multiplicado, então foi exatamente esses elementos.
Então, olha, se nós pensamos como seres humanos, a gente iria agir completamente diferente, não é verdade? Pelo menos eu imagino que você iria agir de forma diferente. A gente iria ficar com pena da viúva, a gente iria fazer de qualquer coisa, a gente iria clamar, orar, pedir a Deus um milagre, alguma coisa assim, mas interessante, não é verdade? Para mim, e espero que você consiga sentir o drama da história. Para mim, isso seria tão claro, eu iria ajudar aquela mulher, mas para Deus não foi assim. Ele estabeleceu um princípio. Qual o princípio? Semeia primeiro uma coisa e você vai colher. Queridos, outra passagem muito conhecida, nem vou ler ela para você, só mencionar, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Na verdade, pensa direitinho comigo. Deus não poderia, Jesus não poderia simplesmente fazer chover lasanha do céu, alimentar todo mundo com lasanha, com coisa mais gostosa. Ele poderia, claro, Deus poderia, com sua palavra, ele fez o mundo existir, ele não poderia simplesmente alimentar todo mundo? Claro que poderia. Agora, o que aconteceu? Quando os discípulos falaram para Jesus mandar o povo embora porque estava com fome, o que Jesus fez? Ele perguntou o seguinte: o que vocês têm aí? Ele precisava de algo e, em cima disso, naquilo que eles tinham, que eram pães e peixes, ele pegou aquilo, agradeceu a Deus e o milagre da multiplicação aconteceu. Tinha um princípio em ação ali, qual? A lei da semeadura e da colheita. Alguém perdeu alguma coisa e recebeu multiplicado de volta. Você sabia que esse princípio é tão poderoso, que o próprio Deus se submete a ele? Ele estabeleceu e ele também se submete a ele. Por que eu estou falando isso? Presta atenção. Jesus, ele foi semeado na terra. Ele foi semeado para trazer uma grande colheita. Escuta o que Jesus diz quando ele estava prestes a seguir a sua via dolorosa, né? A ser crucificado, morrer por nós. Olha o que ele fala para os discípulos. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Então, queridos, Jesus está ensinando, mas ele está falando dele mesmo também. Ele falou assim: olha, eu sou esse grão de trigo, eu vou ser semeado. Com qual propósito? Para morrer e depois gerar muitos frutos. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, todos nós conhecemos, que Jesus é o unigênito Filho de Deus. O que é unigênito? Único. Porém, em Romanos diz o seguinte: para que ele se tornasse o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus morreu, ele foi semeado. Para quê? Para trazer uma colheita de muitos e muitos, milhares e milhões de pessoas que hoje são filhos de Deus, e eu e você fazemos parte disso. Então, queridos, olha só, essa pregação não é sobre semeadura e colheita. Essa mensagem é sobre os princípios estabelecidos na eternidade da parte de Deus. E esses princípios, eles não mudam por causa das circunstâncias. Um outro exemplo, por exemplo, a gente está numa situação difícil, não é verdade? Tem muita gente que hoje está ganhando menos recursos financeiros do que antes. Ou, quem sabe, nenhum, né? Como é o caso, talvez, de você que teve que parar de trabalhar e agora não está entrando recurso.
nenhum, ou pouco, ou menos, sei lá. Cada um tá na sua realidade. Mas o princípio da área financeira, existem vários princípios da área financeira e um desses princípios, por exemplo, é o dízimo, é a oferta. Então, o princípio, por causa das circunstâncias, ele é anulado, diz assim, eu entendo que nessa situação ninguém pode devolver dízimo, não. Nessa situação, a gente precisa assegurar. Nessa situação, dar oferta, Deus me livre. Não, queridos, o princípio, ele permanece independente das circunstâncias. Eu estou usando exemplos bem práticos para você entender esta questão dos princípios estabelecidos na eternidade, ok? Então, queridos, deixa eu ver aqui como a gente vai já caminhando para o encerramento desta mensagem. Eu penso e eu quero incentivar vocês. Seria muito bom e importante a gente conhecer os princípios de Deus, da palavra de Deus, as regras do jogo, entre aspas, que Deus estabeleceu, queridos. Porque imagina, você recebe um jogo, você recebe um dispositivo como esse celular que eu estou gravando esta mensagem, você não recebe manual, ou você recebe um jogo, só o tabuleiro, e você não conhece as regras. Então você vai mexendo, você vai criando o seu próprio jogo, até que um dia você encontra as regras do jogo e você percebe que você jogou o tempo todo o jogo de forma errada. Então, que isso não aconteça na sua vida. Que você conheça os princípios, as regras do jogo e você joga, entre aspas, através dessas regras e você vai se dar bem em nome de Jesus. Então, queridos, eu quero lhe incentivar. Conheça esses princípios. Sabe, pastor, eu não sei como que se conhece os princípios da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia com um bloco e uma caneta do lado, que você vai anotando quando você encontra um princípio. Existem muitos princípios na palavra de Deus. Existem princípios sobre remissão de pecados. Por exemplo, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Então, existe princípios. No Antigo Testamento tinha que matar um monte de animais. Próprio Deus matou um animal quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden e fez a primeira roupa para o ser humano, um símbolo de Deus cobrindo, e foi derramado o sangue. Por isso, Jesus não podia vir somente aqui ensinar um monte de coisas, depois ser levado aos céus. Ele teve que morrer, ele teve que dar o seu sangue, e através do sangue de Jesus, nossos pecados foram perdoados. Porque há um princípio em ação. Existem princípios na área financeira. Existem princípios sobre humildade, né? Existem princípios em um monte de coisas e a gente faz bem entender, conhecer esses princípios. Então, leia a Bíblia e anota quando você encontra um princípio. Queridos, só terminando mesmo, quantas pessoas eu conheço que não conhecem os princípios da palavra de Deus? Eles montam a sua própria ideia de Deus. Dessas pessoas a gente ouve muito, olha, eu acho, eu penso, eu sinto, a minha experiência é... Eles não falam assim, olha, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, e é uma burrice, na verdade. Sabe por quê? Diz que a palavra, todas as coisas vão passar, porém a palavra do Senhor, ela permanece para todo sempre. O que você acha, o que você pensa, a sua experiência, a sua ideia, ela vai passar com você, viu? Mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Então não caia no erro de você defender algumas ideias suas. Vai na palavra de Deus, ela é eterna e ela funciona com certeza.
Tem pessoas que conhecem os princípios de Deus, alguns deles, mas pensam assim, mas eu sou algo especial. Esses princípios se aplicam a todos os outros, menos a mim. E menos a minha circunstância. Aí eles vêm aquilo que eu falei ainda há pouco da viúva, né? Mas eu sei que deveria, poxa, mas não dá. Olha, eu estou morrendo, meu filho está morrendo. Não tem como semear nada. Tem gente que fala assim, pastor, eu ganho tão pouco, não tem como dar o dízimo. Eu quero, Deus sabe que eu quero, mas não dá. Não dá. Quando eu ganhar melhor, mas aí sim eu vou ofertar, eu vou dizimar. Queridos, vamos voltar à sensatez. Qual é a sensatez? Colocar os princípios da palavra de Deus em prática e crer num Deus que vela sobre sua palavra para cumpri-la em nome de Jesus. Então, resumindo, essa pregação não é um ensinamento fechado. É para te dar um empurrão para você ir para a sua vida, para você ir e fazer uma avaliação. Como está a sua vida? Como estão as coisas aí na sua vida? Você conhece os princípios? Se conhece, você está vivendo através deles? Se não conhece, você está buscando conhecer, faz uma autoavaliação. Eu não posso fazer isso por você, você é que vai ter que fazer. Essa pregação tem um alvo de ajudar você e a mim também, a gente parar, a gente nos convencer que circunstâncias anulam os princípios da palavra de Deus. O contrário que é a grande verdade. E se nós queremos uma vida abençoada, eu sei que todos nós queremos, nós temos que jogar através das regras do jogo. Aí, sim, a nossa vida, passo a passo, vai ser uma vida muito abençoada em nome de Jesus. Amém? Então, quero orar em nome de Jesus para que o Espírito Santo nos ajude, viu? Eu sei que se você leva a sério o que eu estou falando, eu sei que dá muito trabalho. A gente vai ter que trabalhar em alguns conceitos que a gente recebeu, que a gente adquiriu durante a vida e substituir esses conceitos pelos princípios da palavra de Deus. Isso dá trabalho, eu sei, mas a recompensa, ela é fantástica, fantástica. Então, deixa eu orar. Espírito Santo, obrigado por esta palavra, obrigado por esses princípios e pelo caráter do Senhor, o ser do Senhor que é constante. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Que maravilha, Senhor, nós podemos construir em cima da rocha, nós não precisamos construir em cima de areia, de ideias, de fantasias, nós podemos construir em cima de algo que o Senhor mesmo falou. Eu velo sobre a minha palavra para fazer ela se cumprir. Muito obrigado, que nós queremos ser pessoas sábias, nós queremos ser pessoas inteligentes, conhecer esses princípios e viver através delas. Eu te peço, o Espírito Santo nos dá assim uma mente, pensamentos assim claros para a gente fazer uma autoavaliação, para a gente usar esse tempo, se recolher, pegar um bloco, anotar aonde eu estou vivendo os princípios de Deus, aonde eu preciso adequar a minha vida, aonde eu preciso entrar debaixo da bênção do Senhor. Muito obrigado. Quero abençoar cada um que está me assistindo para que faça isso, para que tenha coragem e ajuda do Senhor para fazer essas decisões tão importantes em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe. Daqui um pouco eu vou ver se a minha esposa grava um vídeo ministrando a ceia com vocês. Aí o próximo link vai ser esse aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês, amamos vocês, estamos com saudade, em nome de Jesus. Tchau.